Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Alexandre Tella, estou aqui hoje numa posição muito agradável para mim, mas infelizmente estou no lugar da Silmara, que está com uma gripe danada, coitada, não está nem conseguindo falar direito, então ela pediu que eu viesse aqui receber a doutora Ana Luísa Isolde. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez. A ideia é fazer um bate-papo bem descontraído, e aproveitar do que a doutora Ana Luísa Isolde tem para passar para a gente. Ela é advogada de formação, mas vou arriscar aqui, Ana Luísa, é mediadora de alma e coração. Então, sem mais delongas, sem mais demoras, a ideia hoje é bater um papo com ela e falar um pouquinho da mediação como uma ferramenta para ajudar os advogados. Então, Ana Luísa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E vamos começar. Vamos começar. Então, obrigada, doutora Alexandre, por essa recepção. Agradeço também ao Vinícius e à Andressa da OAB, que estão aqui nos apoiando, especialmente a Silmara, que infelizmente não pôde estar aqui, e a todo o pessoal da Comissão de Mediação da OAB Campinas. Enfim, vamos lá. Muito obrigada por essa oportunidade de poder falar sobre um tema que eu gosto tanto de alma e coração. Joia, muito obrigado. Ana Luísa, para você, o que é mediação? Muito bom. Alexandre, eu percebo a mediação como um processo de tomada de decisão em conjunto. E eu demorei algum tempo para chegar a essa conclusão, porque normalmente a gente vê, né, eu via as definições que tinham nos livros e que tinham também, e depois acabaram sendo incorporadas na legislação, em que falava assim, a mediação é uma facilitação de diálogo, a mediação é um processo que deve ser utilizado para preservar as relações. A mediação ela é muito boa para quando tem conflitos complexos. E aí, quando eu ia explicar para um advogado ou para uma pessoa que estava querendo participar de uma mediação com essas informações, eu não conseguia mostrar com clareza para que servia, a serviço de que estava a mediação. E aí eu tinha muita dificuldade de conseguir trazer as pessoas para a mediação. Então, quando eu falava assim, a mediação é uma facilitação de diálogo, regra geral eu ouvia, você acha que eu não sei conversar? Ou então assim, não, mas com aquela pessoa não dá para falar de jeito nenhum. Ou então até isso, só fala do processo. Né? E aí eu comecei a perceber que uma das coisas que as pessoas buscavam era qual é o resultado da mediação, né? Então, eu vou fazer mediação, e aí? E se não der certo, o que eu vou ganhar com isso? Vou perder tempo? Né? E aí eu falo assim, não, mas tem um resultado. O resultado é essa decisão, ou as decisões que são tomadas ao final do processo de mediação, que pode ser um acordo em conjunto com o outro, ou pode ser perceber que você tem uma solução melhor fora da mesa de negociação, mas tem um resultado que é muito concreto, que são essas decisões que são tomadas no final. Então, como que hoje eu vejo a mediação? Eu vejo como um processo que, sim, inclui a conversa, inclui o diálogo, inclui uma sequência, e que, a partir desse processo, dessa sequência, chega a alguma solução, a algum resultado. Mesmo que ele dá um andamento para algo que estava num impasse. E colocar algo em movimento no impasse é muito importante, porque no fundo ele destrava, mesmo que seja para um lado ou para o outro, né? Então, para mim, isso ficou muito claro. E aí, quando eu explico hoje para as pessoas, e aí já fica aí a dica para os advogados, né? Quando eu explico que a mediação é um processo para as pessoas tomarem decisões em conjunto, elas vão trocar informações entre si, vão poder falar de forma aberta sobre os temas, vão poder falar num lugar confiável,
com um ambiente propício, e aí, a partir disso, trabalhar de forma colaborativa para resolver o problema em conjunto, ao invés de buscar o antagonismo, a polarização, isso costuma funcionar, e as pessoas se sentem mais à vontade, talvez, com o processo. Joia. Então, em resumo, eu vejo a mediação como esse processo de tomada de decisão em conjunto. Joia. Muito obrigado. Agora, Ana Luísa, sendo um processo de decisão, de tomada de decisão em conjunto, o que isso pode trazer de vantagem para o advogado? Nossa, para o advogado, eu só vejo vantagem, porque só um minutinho que entrou uma ligação aqui do nada no meu computador. Será que eu caí? Nossa. Eu só vejo vantagem. Eu vou até desligar meu celular aqui, peraí, gente. Não, fica tranquilo. Não, para ninguém me ligar de novo. Para o advogado, eu vejo muitas vantagens. Uma das vantagens é que ele consegue atender o cliente de uma forma muito mais efetiva, porque a hora que ele vai buscar os interesses, o que está por trás das posições, aquilo que realmente importa e é valorizado pelo cliente, ele consegue ampliar o campo de negociação e deixar o cliente realmente feliz, né, quando se avança para um acordo. Porque, às vezes, eu trabalhei mais de 10 anos no judiciário como assistente de juízes, embargador, e o que eu via nos processos é que, às vezes, a pessoa ganhava o processo, mas não saía feliz, porque, no fundo, não era exatamente aquilo que ela queria, mas era o que dava para enquadrar na lei, ou era o que dava para o juiz interpretar aquilo que tinha sido provado no processo e que... Então, hoje a gente tem uma legislação muito aberta, que é um risco grande, e a gente tem essas dificuldades de quando a gente vai para o processo, a gente entrega para o juiz o poder e a responsabilidade pela decisão, e a gente perde o controle. Então, eu acho que para o advogado uma grande vantagem é conseguir acompanhar o seu cliente com menos risco, porque ele continua com esse poder decisório sobre a questão junto com o outro, ele consegue atender melhor, fazer com que o cliente tenha os seus interesses atendidos, então cliente feliz traz mais cliente para também ficar feliz, eu acho que isso é muito importante, e ele, muitas vezes, a partir do processo também, dessa conversa, essa interação que se cria, ele consegue até abrir outros cenários de relacionamento para essas pessoas que antes estavam, de alguma forma, se desentendendo. Então, muitas vezes, um processo de mediação acaba resolvendo aquele problema e gerando novas oportunidades para aquelas pessoas. Para o advogado também, eu percebo que ele tem que trabalhar de forma mais estratégica e entendendo o que acontece na negociação ali dentro. E aí o tipo de trabalho dele é diferente. Ele vai construir menos peças jurídicas, porque no final ele vai construir praticamente o acordo, mas ao mesmo tempo ele vai trabalhar muito com essa percepção, com a estratégia, com entender o que é importante para cada um e ir criando esse ritmo e esse ambiente junto com o cliente. E o que acontece na prática é que a mediação, regra geral, ela tem um ritmo e ela acaba sendo obedecendo o timing do cliente. Então, eu posso também, de alguma forma, modular esse timing conforme o que vai acontecendo. E hoje, tempo é algo que é muito precioso, acho que é um dos bens mais preciosos, né? Então, eu posso usar esse tempo no ritmo do conflito, no ritmo da situação, e isso é uma coisa completamente diferente de ter que seguir o ritmo do processo. Então, de um modo geral, as mediações são bem mais céleres do que o processo, se for comparar, mas também tem essa vantagem de poder se modular e construir uma agenda conforme aquilo que é importante e necessário e nessa dinâmica ir andando. Então, acaba sendo muito mais rápido. Com essa rapidez também, o advogado acaba recebendo seus honorários mais rápido. Então, ele tem um benefício também pessoal aí, no sentido de poder
fazer um bom trabalho, atender o cliente e outra, normalmente os advogados ainda recebem com alegria, porque o cliente paga feliz. Ele fala assim, olha, você foi tão bom na mediação, e isso é uma das coisas que eu falo, né? Às vezes as pessoas falam, mas e os honorários do advogado na mediação? Eles devem ser mais baixos do que no processo judicial? Eu falo, não, se alguém resolver um problema para mim de forma mais eficiente, mais rápida, e realmente atender aquilo que eu preciso, isso vale ouro, vale muito mais, né? Então, eu acho que o advogado devia receber até mais numa mediação. Então, acho que essas são algumas vantagens, assim, que eu percebo. Essa possibilidade de ajustar aquilo que o cliente precisa e conseguir, com isso, atender melhor. Legal. Ana Luísa, gostaria de destacar aqui a presença. A Silmara está aqui na sala. E a Débora, que é a vice-presidente da comissão. Então, eu só queria destacar a presença delas aqui. Muito bom. E também deixar aberto para todo mundo. A Ana Luísa foi muito gentil e deixou aberto para quem quiser fazer perguntas. Fiquem à vontade, podem usar o chat aí, que daí eu vou passando para ela. Tá certo? Tá certo. Ana Luísa, quais são as oportunidades para a mediação? Ela cabe em qualquer momento? Ela é extrajudicial? Ela é judicial? Se tem um processo, não cabe mais mediação? Como é que funciona isso daí? Nossa, a mediação, ela encaixa em qualquer momento. A gente tem a questão da escalada do conflito e como ele vai se formando. Então, se nós olharmos a partir da ótica do conflito, a mediação cabe tanto para prevenir um potencial conflito. Então, tem um contrato que está sendo construído e o mediador pode ser usado para otimizar esse contrato e até para, a partir dele, prevenir conflitos futuros. Ou num conflito, por exemplo, entre sócios, como eu estava comentando com você agora há pouco, eu tive uma situação em que as pessoas, elas se entendiam tão bem, assim, entre si, enquanto sócios, que eles queriam falar algumas coisas difíceis uns para os outros e não queriam perder esse relacionamento. Então, eles chamaram uma mediação, antes mesmo de falar isso que eles queriam, para evitar que, eventualmente, se criasse uma animosidade entre eles e tudo isso, e essa mediação foi um sucesso. Isso também tem acontecido, por exemplo, na área de família, casais que estão com dificuldades na convivência, então eles muitas vezes chamam a mediação antes mesmo de decidir se separar ou algo assim. Então, isso tem acontecido. Também é possível, e o mais comum é chamar uma mediação quando o conflito já está instalado e as pessoas já estão, de alguma forma, se desentendendo. E aí, de um modo geral, e o ideal seria começar pela mediação, e, eventualmente, se a mediação não resultar da forma como esperada pelas pessoas, aí sim escalar para uma arbitragem ou para o judiciário, ou também é possível fazer a mediação com processos em andamento. E eu já tive muitas mediações assim, eu tive uma que tinha 7 processos judiciais em andamento e 3 administrativos. Essa mediação durou, eles estavam já com esses processos há 2 anos. Então, era uma coisa ainda recente, né? E essa mediação durou 7 meses. Eles terminaram com todos esses processos e os administrativos também. Então, são situações que a gente fala, nossa, mas como é possível, né? Nem eu imaginei que ia ser possível. E eles fizeram um acordo e cumpriram todo o acordo que era um acordo complexo nesse caso. Então, é possível também fazer a mediação com processos judiciais em andamento. Aí tem uma possibilidade de suspender esses processos, e aí enquanto a mediação se desenvolve, os processos comparados, ou então, eu até já ouvi alguns advogados falando assim, olha, como provavelmente não vai acontecer nada relevante no processo nesse período, por conta do momento processual, vamos deixar o processo correr e a gente faz a mediação enquanto o processo corre, porque aí não tem nenhum prejuízo também, caso não tenha um acordo. Então, isso vai muito, né, de como as pessoas estão olhando para isso. E também é possível, e eu já vi acontecer, a mediação depois de uma sentença judicial ou arbitral, para ajudar aquelas pessoas a implementarem o resultado.
Porque às vezes você ganha um processo, mas não consegue executar. Então, você pode chamar a mediação para, de alguma forma, criar aí essa possibilidade do cumprimento ou um acordo depois de uma sentença. Às vezes também diminui um pouco a animosidade entre as pessoas, porque você tem um marco relevante. Então, às vezes, o acordo é possível depois da sentença também. Então, é possível ter a mediação preventiva, a mediação quando o conflito já está instalada, a mediação com o processo em andamento ou sem processo nenhum, com o processo suspenso ou com o processo correndo, ou depois de uma sentença ou de um acordo já com trânsito em julgado. Então, sempre há espaço para se buscar um acordo. Joia. Ana Luísa, vamos voltar um pouquinho aqui, tem uma pergunta da Silmara no chat. Qual a sua experiência com relação às tratativas dos honorários do advogado na mediação? A Silmara gosta de fazer pergunta difícil, né? Então, o que eu posso falar dos honorários do advogado na mediação é que os honorários são sagrados para o profissional, certo? Então, é importante, na minha visão, que realmente os advogados cuidem disso e permaneçam com essa visão de que a mediação ela é tão potente que os seus honorários podem até valer mais. E se a gente for olhar a partir do Código de Ética da OAB, o Estatuto, os honorários estão valorizados mesmo na mediação e na conciliação. Então, até há uma normativa que indica que o advogado não deve cobrar menos nesse contexto. Agora, na prática, eu entendo que vai funcionar como cada advogado tem a habilidade de negociar com o seu cliente. E olha como é importante entender de negociação, entender de mediação para poder também fazer isso. E tem que ter um equilíbrio, né, entre aquilo que o advogado entrega para o cliente e aquilo que ele vai disponibilizar. Então, acho que isso é importante pensar nesse equilíbrio. Muitas vezes eu percebo o advogado querendo algo muito desproporcional, e aí isso não vai funcionar na prática, né? Agora, eu já tive, por exemplo, uma situação numa mediação em que uma das partes já tinha tido vários advogados e a outra parte tinha tido um advogado só. E aí, eles conseguiram chegar num acordo em relação à questão dos clientes e ficou uma questão dos honorários dos advogados. E aí, isso ia travar o acordo. Eu falei, não, vem cá, vamos colocar isso aqui na mesa também. E aí, os advogados conversaram sobre isso e conseguiram chegar lá numa situação em que atendiam a todos, inclusive aos advogados. Então, os honorários também entraram no acordo. Os honorários do advogado de das partes uma das partes acabou de alguma forma acordando o valor dos honorários do outro e entrou isso na negociação. Olha. Ana, mais uma pergunta da Silmara. Ana, você percebe algum prejuízo do princípio da confidencialidade em mediação que ocorra durante processos judiciais em andamento? Tem algum? Você acha que se tem um processo em andamento, pode trazer algum prejuízo à questão da confidencialidade? Então, aí é onde a gente percebe a habilidade do advogado e o conhecimento do processo de mediação. Porque a confidencialidade, ela é uma vantagem na mediação, mas ela também é o calcanhar de Aquiles. Porque, na real, a gente não tem muito como se defender, ou como se defender disso, né? Então, eu acho que o papel do advogado é fundamental para orientar o cliente como lidar com as informações. Então, o que revelar, em que momento revelar, de que forma revelar, se vai revelar só para o mediador e pedir confidencialidade, ou se vai revelar na mesa. Então, é muito importante ter um bom advogado na mediação para justamente saber como manejar essas informações confidenciais. Agora, se você tem um processo em andamento, também é importante, é mais importante cuidar disso, né? Aí,
Na mediação privada, normalmente o que que nós fazemos? Um termo de mediação inicial para começar e também consta ali esse compromisso de confidencialidade. A extensão desse compromisso de confidencialidade, eu percebo que varia muito entre os mediadores. Então, isso também é importante o advogado, quando acompanha o seu cliente, cuidar dessa extensão e das consequências de uma possível violação da confidencialidade. Então, olha o papel do advogado aí, né? Como é importante. E eu já vi, por exemplo, situações em que a pessoa fala assim: olha, na mediação eu tomei conhecimento de uma informação que me fez refletir e pensar sobre uma possibilidade de chamar uma pessoa como testemunha que eu não tinha pensado antes. Então, aí eu acho que é essa situação que a Samara está falando. E aí a advogada me consultou, bom, eu não sei se isso é violação ou não da confidencialidade, mas você percebe, olha só como é estratégico. O nome dessa testemunha sequer tinha sido mencionado na mediação, mas a informação que levou a outra informação. Então, realmente, isso vai muito da boa-fé de cada um e como que você entende isso. Mas também é algo que faz parte do jogo, né? Essa confidencialidade. Agora, na mediação judicial, eu acho muito complicado pensar em confidencialidade. Primeiro, porque às vezes nem o espaço físico permite, né? Alguns sejus que você ouve tudo que está acontecendo na sala ao lado e você não assina um termo de confidencialidade, né? Então, isso se depura da lei. E então, acho que é um pouco mais delicada a confidencialidade no contexto da mediação judicial. Enfim, não sei se era isso que você queria saber, Silmar. Ela já colocou aqui, isso mesmo. Ah, tá bom. Depois também tem outra pergunta aqui, Ana. Que sugestões ou propostas você tem para convencer a advocacia a optar pela mediação? Então, a minha primeira sugestão é não tentar convencer. Ah, Adriana, tudo bem? Isso, Jóia. Porque Obrigado, Adriana. saudade de você, Adriana. Eu percebo que quando a gente tenta convencer a pessoa, ela se sente, ela resiste porque ela sente que de alguma forma você está querendo diminuir a autonomia dela, querendo diminuir a liberdade de escolha dela. Então, eu acho que uma das coisas que eu percebo é que toda vez que alguém fica tentando convencer de forma assim, porque a mediação você tem que fazer, porque a mediação é a melhor coisa do mundo. Olha, eu sou super fã de mediação, mas eu nunca digo para alguém, você tem que fazer mediação. Eu nunca digo isso. Eu digo, olha, a mediação é isso, tem essas vantagens, para o seu caso, possivelmente será útil, é bem provável que nessa situação você consiga ter mais informações do que você tinha antes, que você saia desse processo com mais amplitude, etc, etc. Mas você que tem que decidir, porque quando a gente tenta convencer alguém a fazer a mediação, mesmo que seja o advogado, é como se a gente se colocasse como superior, sabe? Como eu sei o que é bom para você. E ninguém gosta disso. Ninguém gosta disso. Então, eu acho que o importante é mostrar para o advogado que isso existe, quais são as possibilidades, qual é a potência da mediação e deixá-lo livre, para que ele possa fazer o juízo que ele quiser. A mediação não é para todo mundo, né? O advogado, para ir para a mediação, ele precisa ser um advogado que tenha muita confiança em si, muita confiança na sua competência, muita confiança na sua habilidade, na sua autoestima também, né? Porque vai envolver negociação, vai envolver a parte emocional. Então, um advogado, por exemplo, que fala assim, mas se eu for para a mediação, o meu advogado vai achar que eu sou fraco. Percebe como, no fundo, essa é uma pessoa que ainda não sabe da sua potência enquanto advogado? Então, para mim, tem um pouco isso. Eu não tento convencer ninguém, não. Eu falo que a gente tem que conquistar as pessoas, né? E tem que convidar para vir, e a pessoa vem no seu tempo, né? Vem no seu tempo. Agora, pegando esse gancho aí
da participação do advogado, Ana. O que o mediador espera dos advogados? Bom, e nós esperamos dos advogados, de um modo geral, é que os advogados preparem os seus clientes, né? Eu acho que quando o cliente vem preparado, já sabendo quais são os seus interesses, já sabendo o que é importante para si, isso faz uma diferença enorme no processo. O processo é muito mais rápido. Então, quando o cliente, o advogado, consegue preparar o seu cliente, então, quais são as posições, os interesses, os seus, do outro lado, possíveis opções, as alternativas, o que eu vou fazer se não tiver um acordo e tal, aquele preparo de negociação, isso faz muita diferença. Aí, quando o advogado vem para a reunião de mediação propriamente, também uma postura colaborativa, isso ajuda muito, porque se o advogado vem para a mediação pensando ou trazendo as mesmas argumentações que ele usaria no processo, a mediação acaba não fluindo tão bem, porque é outra lógica, né? Aqui, na mediação, o direito, ele vem, e é importante, como algo que vai nos ajudar a tomar a decisão. Então, é uma informação importante para a tomada de decisão. Mas o direito não vem para ser aqui colocado no sistema de prova e contraprovas. Então, é uma outra lógica. E, então, isso é importante, que as pessoas, o advogado venha preparando o cliente e, ao longo da mediação, ele também ajude o cliente nesse movimento de foco na negociação, foco na estratégia. E aí tem algo que eu acho que é importante, que, regra geral, o cliente vem mais emocionado, mais exaltado, e o advogado, ele traz a racionalidade para o processo. Então, ele é aquele que, a hora que o cliente dele perde o prumo, o que a gente espera é que o advogado possa trazer também um pouco de racionalidade para que isso possa fluir, né, em termos de acordo. A Adriana comentou aqui, a primeira Silmara, né? Mediação não é para todo mundo, nem para todos os casos. E a Adriana comentou aqui, justamente seguindo essa linha que você acabou de falar. Já ouvi de colegas que quando se procura mediação é porque não se tem segurança do direito. Então, mas, assim, existe algumas pessoas que pensam dessa forma. Agora, eu, sinceramente, se eu tenho... que não, a mediação não é uma questão de segurança do direito, né? A mediação é uma questão de relacionamento, é uma questão de você saber exatamente o que é importante para você. Não é uma questão de segurança do direito. Não é isso que está em jogo na mediação. O que está em jogo nós temos um problema que nos envolve e, por isso, temos uma situação de interdependência. É importante para nós dois essa questão, nós dois ou quantas pessoas forem, né? Então, eu posso brigar com você e a gente ficar se estapeando até os dois saírem machucados, né? Alguém pode ganhar, mas os dois vão sair machucados. Ou eu posso, junto com você, olhar para o problema e falar assim, bom, o problema está ali, vamos junto resolver isso? Então, isso é diferente, é um raciocínio diferente. O advogado que vai para a mediação, pensando na segurança do direito, ele está fora do foco. Vamos mudar um pouquinho de rumo a nossa conversa aqui. Vamos lá. Às vezes a gente vê na prática os advogados confundirem mediação e conciliação. Sim. São sinônimos, não são? São duas coisas, dois institutos diferentes? Tá. A lei fala que existe uma diferença entre conciliação e mediação, que a conciliação seria para conflitos pontuais, que não envolvem relacionamento, e até acho curioso que fala que a lei fala que não é para forçar o acordo, né? E a mediação seria para conflitos
vários vínculos ou para situações em que o relacionamento é importante e tal. Mas, para mim, tem uma diferença, isso tudo faz sentido, mas o porquê disso, né? Para mim, a conciliação é um processo mais superficial e que as pessoas vão negociar sobre as posições, né? Aquilo que normalmente ela está pedindo para o outro. Então, eu quero excluir meu sócio da empresa. Meu sócio não quer sair. Então, quando você... Então, esse é o pedido, né? Aí, quando você pergunta assim, mas para que você quer excluir esse sócio da empresa? Eu quero excluir esse sócio para eu ter mais liberdade gerencial. Então, esse é o interesse que está por trás. Então, percebem, é um conflito que envolve relacionamento, que envolve algo que, em regra geral, é muito importante para aquela pessoa, que é o lugar que ela trabalha, muitas vezes é a empresa que sustenta a família toda e tal. Então, para mim, a diferença entre a conciliação e a mediação, ela está nessa questão de qual é a profundidade que eu preciso dar para esse procedimento. Num conflito que envolve uma questão tão importante para aquela família, por exemplo, eu vou tratar de forma superficial ou eu preciso de um processo mais aprofundado, que vai levar um pouquinho mais de tempo e que eu posso falar de diferentes questões? Então, essa diferença, para mim, é gritante. Então, a conciliação ela é bem superficial e negocia em cima de posição. A mediação ela é mais aprofundada porque ela negocia sobre os interesses. Então, ela tem outra amplitude, né? Ela consegue ser mais profunda. Aí, na prática, eu brinco que é assim, a pergunta, né? Esse conflito está tirando o seu sono? Se está tirando seu sono, vai para a mediação. Esse conflito não é tão relevante, eu só quero consertar a lanterna lá do meu carro. Então tudo bem, vai para uma conciliação. Porque é isso, né? E se no meio do caminho muda a coisa? Começa com uma coisa superficial e começam a surgir questões que demandam uma profundidade maior. Muda no meio do caminho? Tudo que for combinado com as partes e com os advogados é permitido, né? Então, eu posso até começar com uma coisa superficial, perceber que a questão é mais complexa, e aí repactuar. Olha, começamos, né, com esse combinado, então, mas estamos percebendo que a situação é diferente, podemos caminhar de outra forma? Eu acho que tem que repactuar, né? Joia. Uma outra coisa que a gente conversou um pouco antes. O mediador como facilitador entre partes e advogados. Cabe ao mediador também fazer isso? Cabe ao mediador, ou ele deixa mais o advogado trabalhar com a parte e ele representa a parte? Como que fica a posição do mediador aí? Entendi. Bom, tem diferentes estilos, né? Tem mediadores que gostam de alguma forma, conduzir o processo mais, assim, a rédea curta, né? Vamos dizer assim, um controle maior do processo, as fases, tudo direitinho. E tem mediador que prefere trabalhar mais a partir da perspectiva da comunicação e deixar mais solto o processo e ir no fluxo dos medianos, né? Então, eu acho que isso é um pouco uma questão de estilo. E a mediação comporta tudo isso, e até por isso, às vezes, as pessoas têm dificuldade de entender o que é a mediação. Então, para mim, isso faz parte daquilo que é combinado. Então, a pré-mediação é importante, inclusive com a participação dos advogados, para combinar como será aquele processo em si, né? E eu entendo que isso varia muito na prática. Tem desde o que deixa as pessoas mais à vontade, até os mediadores que costumam ser mais interventivos, vamos dizer assim. Eu entendo que o mediador ele deve ter uma postura ativa. Ele está ali porque pediram socorro. Então, ele tem que ter uma postura ativa, no sentido de conseguir perceber o que realmente é a questão essencial ali, que as pessoas não enxergaram ainda, fazer perguntas desafiadoras que eles não conseguiram pensar ainda, porque eu acho que o mediador que chega lá para as partes e fala assim, então, como a gente pode resolver esse conflito? Eles já estão se perguntando isso há muito tempo. Então, não é uma pergunta
que vai fazer muita diferença no caso. Então, eu acho que o papel do mediador é fazer perguntas que eles não conseguiram pensar ainda. E o que muitas vezes acontece é que na mediação as pessoas chegam confusas ainda, sem saber muito bem o que quer, assim. Por quê? Porque quando a gente está envolvido num conflito, a gente fica meio cego e fica, às vezes, numa confusão emocional. Então, aí, olha só, o papel do mediador e o advogado ajuda muito nisso, de conseguir limpando um pouco essa nebulosidade para que as pessoas consigam enxergar as questões. Então, esse é um ponto essencial, de conseguir trazer realmente, mapear o que realmente, de tudo aquilo, o que é que vai virar o jogo, né? Tá. Agora, eu vou até falar em nome de um amigo meu, você conhece, o Caio Fantini. Sim. Outro dia a gente estava conversando sobre mediação avaliativa. Nessa Uhum. participação ativa do mediador, cabe uma avaliação? Bom, Alexandre, essa é uma das Pergunta maldosa, perguntas. desculpa, pergunta maldosa, desculpa. Não, essa é uma das perguntas que sempre me fazem. Por quê? Porque nos Estados Unidos é muito comum utilizar a mediação avaliativa, né? Você sabe melhor que eu disso. E eu acho que a mediação avaliativa ela tem um público, né? Tem um público. Por isso que eu falo de como é importante na pré-mediação definir como vai acontecer o processo. Agora, eu, Ana Luísa, como que eu vejo isso, né? Se a mediação é uma forma de você trazer as pessoas para que elas se responsabilizem sobre os seus conflitos, sobre as soluções e etc. E eu peço para o mediador ter uma postura tão interventiva que ele pode até chegar ao ponto de dizer, olha, esse conflito, talvez um caminho seja esse, um caminho seja aquele. No fundo, eu estou de novo entregando para um terceiro a responsabilidade pela minha decisão. E o mediador fica numa situação, para mim, muito delicada, como se ele ficasse, né, de novo, nesse papel É, superior. E aí ele sai do lugar, ele vira quase, né? Então, para mim, assim, o meu estilo de mediação, eu deixo as pessoas à vontade, elas é que têm que se responsabilizar por aquilo, e eu entendo que é muito tentador para os mediadores entregar uma solução, né? Porque quando o mediador olha o conflito, ele vê muitas possibilidades ali. Só que na hora em que ele entrega aquilo, ao invés de fazer com que a solução emane daquelas pessoas, eu acho que ele tira a força das pessoas, né? Ele infantiliza o cliente, ele infantiliza o mediando. É como se ele falasse, olha, você é uma criança que nem consegue tomar essa decisão e eu vou ter que dizer para você o que você tem que fazer? Então, isso para mim me incomoda, então eu não adoto essa postura, né? Mas entendo que em algumas situações, algumas pessoas se sintam confortáveis com isso e está tudo bem também, tá? joia. Vou passar a sua resposta para o Caio. Tá bom. Ana, tem mais uma pergunta aqui da Maiara Barbosa Nogueira da Silva. Premediação seria como um tipo de reunião anterior ou seu início? Deveria Ah, partir do mediador ou do advogado? muito bom. Maiara, a pré-mediação na minha visão, tudo que acontece antes da mediação é pré-mediação. Mas o que acontece de importante nesse período? É o combinado de como a mediação vai funcionar. Então, como que normalmente os mediadores trabalham? Eles fazem uma reunião, por exemplo, informativa com as pessoas que estão interessadas numa mediação, para explicar como que é o trabalho dele, como que ele faz a condução do processo, para se apresentar também, né? Porque muitas vezes as pessoas gostam de conhecer o mediador ou vários mediadores antes de contratar. E aí, então, esse é o momento em que é feito o contrato de mediação, propriamente dito. Então, regra geral, eu, por exemplo, como mediadora independente, eu trabalho assim, alguém me pede uma mediação, eu faço uma conversa com essa pessoa, faço uma proposta de trabalho, ela me aprovando essa proposta e eu faço o convite para as outras pessoas que vão ser chamadas para essa mediação, e aí faço a mesma coisa, faço uma conversa com elas e tal. E aí depois
todos aceitando fazer a mediação, aí a gente faz esse termo inicial de mediação, que é onde consta como que a mediação vai funcionar, quais são as horas que estão estimadas, em que local, em que língua, se vai ser online ou presencial, quanto vai custar, quem vai pagar, a confidencialidade, enfim, se vão suspender os processos em andamento ou não, qual vai ser a participação do advogado, e assim vai. Agora, já pegando o gancho, Ana, na pré-mediação já tem confidencialidade? Ah, essa é uma pergunta. Olha, eu vou te falar que até hoje nunca ninguém me pediu confidencialidade na pré-mediação. Mas eu, como mediadora, entendo que tem, né? Tá. Eu, pelo menos. E é engraçado essa coisa da confidencialidade, né? Às vezes, as pessoas ficam meio desconfiadas disso. Teve uma mediação que foi interessante, que a pessoa falou assim: olha, eu não quero assinar a confidencialidade de jeito nenhum, tal. Eu acho isso não faz sentido. Aí é o que eu falo, assim, eu nunca resisto ao que as pessoas falam, né? Eu falo assim, perfeitamente, se você não, né, para você não é importante a confidencialidade, para mim tá tudo certo, eu estou super confortável. Eu fico até mais feliz porque eu posso sair daqui da reunião e contar para todo mundo o que aconteceu aqui. E eu vou ter bastante assunto no final de semana. Aí a pessoa, me dá aqui que eu vou... Então, assim, por isso que eu falo, trazer a informação e deixar a pessoa à vontade para tomar a decisão dela. Agora, se eu fosse falar para não, você tem que assinar, sem confidencialidade eu não faço, e não sei, percebe como... Porque uma das coisas que acontece na mediação é que as pessoas vão tomando várias decisões ao longo do caminho. Então, optar pela mediação é uma decisão, escolher o mediador é uma decisão, escolher onde vai ser é uma decisão, e escolher quem vai participar da mediação é uma decisão. E aí, tudo isso que vai acontecendo vai preparando as pessoas para a decisão no final. Elas vão se habituando a tomar a decisão. Joia. Tem outra pergunta aqui, da Camila Olivetti. Boa noite. Tenho visto em muitas sessões de Sejusc que muitos advogados estão se manifestando no sentido de que não querem discutir o mérito, mas apenas propostas. Sinto que querem proteger suas armas. Isso não seria um óbice ao avanço da sessão e alcance da plena pacificação entre as partes? Como superar esse desafio nos Sejuscs, onde não há termo de confidencialidade expresso e formal? Então, para mim, o princípio que rege a mediação é o princípio da autonomia da vontade. Ninguém pode ser obrigado a fazer alguma coisa que não queira na mediação. Então, quando alguém chega para mim e fala assim, eu não quero discutir o mérito, ou então até já aconteceu isso comigo, numa situação de família, falar assim, olha, eu só quero discutir o aspecto patrimonial, não quero discutir mais, não quero falar de nenhum outro tema. Eu falo perfeitamente, eu vou fazer o que eles estão me pedindo. Mas se eles não querem discutir o mérito, então o que vocês querem discutir? Do que vocês querem falar? Porque o processo é deles, não é meu. A Mayara fez uma outra pergunta aqui de confidencialidade. Essa questão da confidencialidade, se a parte não faz questão, como o mediador poderia se prevenir? Nós temos várias confidencialidades dentro do processo, né? Tem a confidencialidade do mediador, tem a confidencialidade das partes, até das pessoas que trabalham no local, pela lei, e você tem a confidencialidade interna do mediador com as partes e a confidencialidade para fora, né? Para todo mundo. Então, eu como mediadora, para mim a confidencialidade ela tem que ser respeitada. Inclusive, as quebras de confidencialidade que tem na lei, eu, sinceramente, fico rezando para nunca ninguém me pedir isso, porque eu não sei como é que eu vou fazer. Então, mesmo que uma parte não faça questão, eu não vou sair contando para ninguém o que aconteceu ali, nem quando eu não tenho compromisso formal. E eu acho que aí é o que sustenta também o mediador no mercado, porque nós vivemos de reputação. Se eu, por exemplo, saio contando por aí o que aconteceu numa mediação, quem é que vai querer me contratar depois? Então, a confidencialidade faz parte disso também. Joia. Ana, é muito diferente a mediação extrajudicial da mediação judicial? Ai,
Alexandre, o que que eu posso dizer para você? Na minha percepção, sim. Por quê? Porque na mediação judicial a gente tem um limite de cara, que é ter uma autoridade por trás, que é o que representa o tribunal, o juiz e tal. Então, para mim, isso faz com que as pessoas não se comportem da mesma forma da mediação extrajudicial. Pelo menos é o que eu percebo na minha prática. Então, essa figura de autoridade que fica por trás na mediação judicial, ela limita um pouco. E aí, cada sejusc tem também as suas regras. Então, tem sejusques que só permitem tantas reuniões, tem sejusques que não tem espaço para fazer a reunião privada, ou nem pode fazer a reunião privada. Enfim, tem lá as suas questões. E eu gosto muito da autonomia da vontade e da liberdade. Então, para mim, na mediação privada, você pode ter a flexibilidade necessária para, enquanto mediador, conseguir construir o que é que aquelas pessoas precisam. Então, eu já fiz mediação nos ambientes mais variados, mais variados. Eu não chego para as pessoas que querem fazer mediação comigo e falo assim, olha, eu só faço mediação se for no meu escritório, todo mundo estiver lá, no lugar que para mim é confortável. Não, eu já fiz mediação, olha, em lugares até inusitados. Então, essa flexibilidade de você poder, junto com as pessoas, construir como vai ser, e como dar andamento também, porque às vezes aquilo que você combinou no início pode ter uma situação que se torne necessário fazer diferente depois. Então, tudo isso tem uma amplitude, uma liberdade de criação. A mediação ela se pauta principalmente no respeito, na colaboração, na criatividade, né? E na confiança que se cria com tudo isso. Então, eu sinceramente vejo bastante potência. Hoje eu nem tenho mais feito no Sejus, que já tem algum tempo, tenho trabalhado na mediação privada. Joia. Ana Luísa, que palavra de conforto e incentivo que você dá para os advogados a respeito da mediação? Bom, eu diria para eles buscarem conhecer a mediação, porque hoje não se pode mais ignorar a mediação, buscar conhecer mediadores, né? E experimentar, porque não dá para saber, né, sem experimentar. Não dá para saber o que é uma mediação sem experimentar. Então, na minha humilde aqui opinião, eu acho que é uma questão mesmo de prática, às vezes, alguns advogados falam assim, eu ainda tenho um pouco de medo, eu não sei o que vai acontecer, mas confia no mediador. O mediador, ele pede ajuda para o mediador, que ele vai compreender isso, ele vai, de alguma forma, te dar aí o que você precisa para poder fazer o processo funcionar. Então, eu incentivaria a experimentar. Experimentou e não gostou? Ok. Aí experimenta com outro mediador. Ah, não gostei também? Ok, então tudo bem. Mas acho que é uma experiência que é muito diferente falar de mediação e passar por uma mediação. Aqui a Silmara comentou como palavras aqui, respeito, colaboração e criatividade, seriam fórmulas mágicas, né? Depois a Silmara também, nem se basear somente nas mediações dos Sejusques. Outro dia eu escutei a Sandra Bayer falar uma coisa que eu não conhecia, o efeito sushi, que na mediação precisa tomar cuidado com o efeito sushi, né? Que às vezes você vai comer uma comida japonesa, come, não gosta, então já cria aquele preconceito, eu não gosto de comida japonesa. Então, a gente teria que ter esse efeito, combater esse efeito sushi também na mediação, né? Fez uma, não deu certo, experimenta novamente. Isso. Joia. E, Depois, e tem uma listinha de mediadores para conversar, mesmo que você não queira, não tenha ainda um caso para mandar, busque conhecer os mediadores, né? depois tem outra pergunta aqui da Adriana. Qual a sua visão sobre a mediação virtual? Bom, eu comecei a trabalhar com mediação online na MOL, já há muito tempo antes da pandemia, então eu sou super adepta, acho que funciona.
Acho que a mediação presencial funciona tão bem quanto a online. É uma questão de perceber também qual é o tipo de conflito, qual é o público, para quem você está falando, e quais são os limites, porque às vezes você tem situações em que uma pessoa está no Brasil, a outra está na China, e não faria sentido fazer presencial. Então, na minha percepção, eu sinceramente percebo que tudo que é possível fazer na presencial é possível fazer na virtual. Então, eu até acho que a virtual às vezes pode ter alguns recursos adicionais. Só que também a gente precisa ter cuidado, a confidencialidade, por exemplo, é mais difícil de você controlar no virtual, então tem que ter esse cuidado de combinar com as pessoas e colocar isso no contrato, né? Que eles também se responsabilizam, por exemplo, pela escolha da plataforma, por não ter ninguém escutando do lado de lá da porta. Então, tudo isso é o que a gente vai combinando e criando esse ambiente de confiança. Tem uma colocação aqui da Adriana. Como eu precisava ouvi-la, sempre me reenergiza. Que bom, E Adriana. a Silmara fez coro. Que bom. Agora, nessa questão do virtual, claro, tem benefícios e tem desvantagens. Eu enxergo assim como desvantagem a perda do contato. Às Uhum. vezes a gente perde um pouquinho da percepção das reações, talvez perca um pouquinho da emoção. É treino, E aí? é treino, é treino. E sabe que tem algumas coisas que às vezes a gente não ouve o corpo, não percebe essas nuances, né? Eu, eu desenvolvi uma... É meio doido que eu vou falar agora, eu nem devia falar isso em público, mas assim, quando eu chego no ponto essencial da questão, eu fico com o corpo inteirinho arrepiado e meu olho enche de lágrima. Então, isso acontece no presencial e acontece no virtual também. Não faz a menor diferença. Então, eu acho que é uma questão de desenvolver mesmo essa percepção que vai além do racional, porque o mediador não trabalha só de forma racional, ele trabalha também muito com a intuição, com a percepção corporal, com aquilo que ele, né, percebe no corpo do outro e no próprio. E aí, o que acontece é que no virtual você vai também olhar mais para as microexpressões. E isso também pode ser uma potência porque você se concentra mais. Você tem menos coisas para olhar. Agora, uma curiosidade minha, que nem agora, a gente está numa plataforma virtual. Você está se vendo? Eu tô. Isso não gera estresse? Para você gera? Então, eu acho que gera um pouco de estresse, mas também gera um controle. Que outro dia eu estava com uma dor nas costas, me sugeriram para sentar naquelas bolas de fazer ginástica. Né? E realmente eu sentei, foi uma delícia, coluna encaixou perfeito. Só de repente eu olho, eu estava assim na bola. Então, assim, É, eu já vi pesquisas nesse sentido, que um dos fatores de estresse nas plataformas virtuais é a gente estar se olhando. Mas eu não consigo fazer sem me olhar. mas tudo é como você significa, né? Porque também pode, e pode significar, e para mim foi algo muito potente na pandemia, algo de poder olhar para si e falar, olha, eu sou assim, eu falo assim, eu entorto a boca. Eu então descobri que eu tenho um olho que é mais alto que o outro. Eu falei, gente, eu sou assim, eu não sabia, né? E aí, esse reconhecer a si próprio, eu acho que é lindo no final das contas, quando a gente consegue chegar nesse ponto, né? De falar, puxa, eu sou assim, tá tudo bem, né? Eu tô com uma espinha aqui hoje, hoje eu tô assim, amanhã pode ser que eu não esteja. Então, acho que faltava muito para a gente esse olhar para dentro. E quando a gente foi colocado diante das telas, isso forçou a gente a olhar, pelo menos para a nossa parte externa, né? E quanto isso nos traz, né? De, de, de voltar para si próprio. Ótimo. Deixa eu ver, mais algum não. Mais algum comentário, gente? Uma questão, alguma coisa que a gente está chegando no fim? Tem mais 3 minutinhos aqui para. Só queria falar um oi para a Débora também, porque eu não falei oi para ela ainda. Tem muita gente boa aqui. Deixa eu ver aqui.
ó, vamos lá. Adriana Tavolaro, Bárbara Dietrich, talvez se eu pronuncie errado, desculpa, Camila, Celi Rodrigues, a Débora, Dr. Raposo, Fabiana, Adriana, Luciane, Marina Guatelli, Maiara Barbosa e Silmara. Muito bom. Tem bastante gente boa aqui. Obrigada. Ana, só tenho que te agradecer, foi sensacional, um papo super descontraído. Vou assumir aqui a minha preocupação e a minha insegurança de estar substituindo a Silmar. Substituindo não, está aqui, no lugar dela, nesse momento, em razão da gripe que ela pegou aí. Então, sinceramente, me deixou E olha, que preocupado interessante. e inseguro, mas você Ela está trouxe... sem voz, mas ficou ativa aqui nas perguntas o tempo todo. Você vê como a gente se adapta? Só no dedinho aqui. Então, Ana, muito obrigado e realmente você me deixou super à vontade e eu acho que foi um papo sensacional. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Alexandre, Silmara, Débora, o pessoal da OAB, o pessoal que está aí. A mediação é esse deixar à vontade, né? E deixar as pessoas virem e chegarem, trazerem suas questões. E é isso. Esse deixar o outro chegar, Tá deixar o joia. outro vir. Tá bom? Muito Obrigadão, gente. obrigado. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite, boa noite.